o É, vou, capítulo. vou tirar meu áudio aqui, viu? Que eu falo demais. Sim, Vou tirar. Pronto. então vamos lá. Então, compartilhar aqui para tu ver. Pronto. O livro ele é bom, ele é coloridozinho, tem as figuras. Vai ser bom para vocês. É, professor, esse livro é melhor do que o leitor. Mas que o leitor já é antigo, né? O leitor já, É, já é um senhor de 90 anos já. Ele é um. Esse do estúdio é que o escritor é mais novo, né? eu, o senhor começou a gravar, foi? Tu fechar aqui. Vamos, ó. Vamos lá. Voltar aqui, botar do início. É o capítulo 12. Aqui, ó. Então a gente vai começar o capítulo 12.1, né? Que é o início. Então, aqui no início ele vai falar sobre o plano, né? Euclidiano tridimensional. Então a gente tem o quê? O eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Então eles são 2 a 2 perpendiculares, né? Formando um ângulo, né, de 90. Então, aqui o livro vai usar essa essa regra da mão direita, que está aqui na figura 2, ó, que vai ser o sentido que ele vai considerar. Então é importante a gente entender logo o que é essa regra da mão direita. É assim, você pega a mão direita, fecha a mão direita, aí você o que você faz? Levanta o dedão para cima e levanta o outro dedo indicador, você estica, né? Então começa com a mão fechada, mão direita, abre o polegar, né, o dedão para cima e agora abre o dedo apontador, né? O dedo que a gente aponta. Então o que é que acontece? O dedão fica em direção ao eixo Z, né? Direção positiva. E o nosso indicador fica na direção do eixo X, a direção positiva. E os nossos três dedos, né? Se você deixar os três dedos não mais fechados, mas assim abertos, eles vão para a direção do eixo Y, né? Direção positiva. Então, essa aqui é a regra da mão direita que o livro adota, mas na frente a gente vai voltar para isso aqui. Então, ao invés de ser quadrantes, né? Porque lá no plano cartesiano a gente diz que é quadrantes, aqui a gente vai ter octantes, né? Então aqui a gente vai ter 8 regiões, né? A gente vai chamar de octante. Então aqui o eixo X, Y, Z, ele vai dividir em 4 blocos, né? 4 em cima e 4 embaixo. Então, beleza. Aí aqui ele faz uma referência, ó. Parede esquerda, parede direita e o chão. O chão aqui, nessa sala, é o plano XY. A parede esquerda, que ele coloca aqui, ó, é o plano XZ, né? Formado aqui por X e por Z. E a parede direita é o plano formado por Y e Z. Então aqui a gente tem mais embaixo as coordenadas, né? Antes era quem? Era X e Y. Então era o que? Abscissa e ordenado. Só que aqui muda. Quando é 3, como é que fica? O primeiro é abscissa, o segundo ordenada e o terceiro a gente chama de cota. Então no caso aqui, ó, a gente tem o A, abscissa, o B, ordenada, o C, cota. E todos eles juntos formam as coordenadas do ponto P. Então, a gente está aqui, ó. Ponto A, B, C, ele está aqui. Aí aqui embaixo, ó, a gente tem um comprimento aqui A, está aqui no eixo X. A gente tem aqui a altura. A altura é o C. É como se fosse bem aqui, ó. O C, que é a altura.
E essa partezinha aqui é o B, certo? É como se o B estivesse bem aqui, ó. Pronto. Deixa eu botar aqui mais fina a linha. E aqui a gente faz o tracejado, né? Aqui e aqui o tracejado. Então, pronto. Voltando. Então, a gente, por exemplo, vamos marcar aqui uns pontos. Então, aqui, ó, no plano cartesiano, eu quero marcar o ponto 00C. Então, quer dizer que esse ponto, a abscissa é zero. Então, é aqui. A ordenada é zero. Então, no Y está aqui no zero. E a cota é C. Então, quer dizer que esse é um ponto que está sobre o eixo Z. Né? E aqui a gente vai construindo, ó. Esse ponto aqui, o ponto S, A, 0 e C. Então, quer dizer que o A é aqui na abscissa, o B é 0, porque no eixo Y, aqui tem medida nula. E o C é quem? É a altura. Agora, eu não me lembro se eu botei para gravar. Botei. Botei para gravar, então vou continuar. Então, aqui tem uns exemplos, certo? Opa! Deixa eu permitir aqui. Pronto. Acho que o Vitor entrou. Não. Vem aqui, voltando. Pronto, ó. O símbolo do plano, né, de três dimensões é isso aqui, ó, certo? Produto cartesiano de R por R por R. Ou você pode escrever assim, R com 3 em cima. Então, no plano cartesiano simples, eram 2. E aqui no nosso caso agora é 3. Então, tá aqui o nome, ó. Sistema de coordenadas retangular tridimensional, que é o nome mais formal, né? Então vamos lá, vamos fazer exemplo. Primeiro exemplo, que superfícies em R3 estão representadas pelas essas duas equações, né? Então vamos lá. Z igual a 3. Em três dimensões, que figura dá? É fácil. Está dizendo o quê? Que o Z é fixado no 3. Está aqui, ó. O Z é fixado no 3, ou seja, a altura é 3. E como aqui não tem nem um x nem um y, quer dizer que o x e o y pode assumir qualquer valor. Então, se o x e o y estão livres e o z está fixado, isso significa que é um plano. Ó. Esse plano aqui é azul todinho, passando aqui pelo ponto 3. E paralelo ao eixo y e paralelo ao eixo x, né? Na verdade, paralelo ao plano cartesiano xy. Agora, esse outro aqui, quem está fixado é o y igual a 5. Então, vamos lá. Pega um ponto aqui, y fixado aqui no 5, ó. Então, está nessa situação. 5. Aqui está livre o x. E aqui está livre o z. Então, o que que acontece? São todos os pontos onde a abscissa e a cota pode assumir qualquer valor e só a ordenada que está fixada. Ou seja, esse plano aqui, ó. Esse plano ele está paralelo ao plano XZ, né? Ah, se fosse y igual a 5 no R2, como é que seria se fosse no R2? Se fosse no R2, seria quem, ó? A reta, certo? Mas aqui a gente está trabalhando no R3, então é um plano. Beleza, vamos para frente. Agora o exemplo 2, né? Item A. Quais os pontos x, y e z satisfazem as equações? Então vamos lá, antes de ver a solução, vamos pensar aqui, né? Então os pontos satisfazem
essas duas equações, né? Então, primeiro, x e y satisfaz isso daqui. Isso aqui lembra quem? Lá nas cônicas. Nas cônicas, a gente estudou que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 significa a circunferência de centro o quê? Centro zero. Então, o centro da circunferência é zero e o raio. Ele está dizendo aqui que é uma unidade, né? Então, quer dizer que o raio vai ser quem? Vai ser 1, já que 1 ao quadrado é 1. Então, a gente tem uma figura em 3 dimensões, só que se a gente vê ela no plano XY, vai ser o quê? Uma circunferência. Agora, é uma circunferência, mas é uma circunferência que ela está onde? Né? Como a altura aqui é 3, então quer dizer que é uma circunferência que está lá no eixo Z, porque a altura aqui é 3. Olha aqui como é que fica o item A. Está aqui, ó. Então, a primeira condição, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, quer dizer que é uma circunferência, está aqui, ó. E a segunda condição, dizer ser igual a 3, quer dizer que a altura que ela está, a distância aqui, ó, para a origem é 3, certo? E outra coisa, quanto é que é o raio aqui dela? O raio dela aqui vale 1. Beleza. Então vamos aqui para frente. Ah, tem o item B, né? O item B é o que a equação representa como uma superfície em R3. Agora ele aqui já está perguntando como uma superfície, né? Então isso aqui lembra o quê? Como a altura aqui é 3, se você prestar atenção, acaba sendo o quê? Um cilindro, né? Vamos ver aqui, ó, que é esse lado aqui, ó. Né? A gente pode ver aqui esse círculo, ele sendo variando aqui, né? Se movimentando, ó, para baixo e para cima, da origem para cá. E a gente tem esse cilindro. Vamos agora, por Professor, exemplo, ah, o senhor falou que a altura é 3, né? Ali tem, ó, 3, sim, né? Aí sim. o raio não seria a metade? O raio, não, o raio é 1. Como é que é a Vai fórmula? ser 1. É, porque eu vi a fórmula lá, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Mas eu tô falando que o senhor colocou que lá a altura era 3. A altura, sim, a altura do 0 até o 3. Porque ele dá na questão. Ele já disse que z é igual a 3. Ah, Tá eu aqui, tenho que ó. aprender isso, né? Que z é É, 3. Ah, então tá bom. porque ele diz na questão. Agora Ah, tá. aqui, no item B, ele não diz, ó. Tá vendo? Ele não diz quem é o Z. Tá vendo, ó? É. Aí o que que acontece? Vem o item B, ó. Porque aqui o Z tá livre, né? O Z tá livre. É por isso que Mas forma. o raio vai ser 1? O raio Mesmo que eu continua tenha o sendo número do um. z? Continua sendo um raio, Ah, tá certo. certo? Não muda não. Porque o Z, ele só interfere na altura. Na altura, certo? Então, quando diz Z é igual a 3, quer dizer essa altura aqui, ó, daqui para cá. Agora, por que aqui tudo está azul? Porque aqui ele está considerando todos os valores. O Z igual a zero, dá esse círculo aqui, tá vendo, ó? Bem aqui embaixo, ó, isso aqui, ó. É o Z igual a zero. Z, Z igual a 1. Quem é? É o círculo aqui no meio, ó. Aí ele vai aumentando, ele vai subindo. Z igual a 1,5. É um círculo aqui mais em cima, ó. Aí ele vai fazendo aqui um bocado. Aí acaba sendo o quê? Uma latinha. Um copo, né? Na verdade, aqui, como o Z está livre,
Aqui vai para infinito, né? Que continua, ó. Continua para cima, infinitamente. Porque o Z está solto, pode ser qualquer valor. O Z pode ser 100, 1000, certo? E também continua para baixo. Porque o Z pode ser -1, pode ser -2, pode ser -3, certo? Então vamos lá. Exemplo 3. Então aqui é a distância, né? Entre dois pontos. A gente viu lá no plano cartesiano a fórmula da distância entre dois pontos. Só que lá só tinha quem? O x1, ó, o x2, o x1, né? O y2 e o y1. Agora, como aqui é três dimensões, a gente vai só o quê? Tem o Acrescentar Z. o Z2 e o Z1. Isso. De acrescentar isso. Aí de onde aqui vem essa fórmula? Como é que ele inventou isso aqui, né? Como é que ele descobriu? Fez isso aqui, ó. Pra cá. Ó. Primeiro, ele marca esse ponto aqui, ó. P1, P2, né? Que é o início e o fim. Ele marca esse ponto aqui, ó. O ponto A, o ponto B. E aqui ele aplica o teorema de Pitágoras. Ele aplica o teorema de Pitágoras. Vamos ver aqui como é que ele fez. Duas vezes, né? Então vamos lá. Primeiro, ele aplica o teorema de Pitágoras para encontrar quem? O P1 e o P2, que é essa hipotenusa aqui, ó, que está em rosa. E aplica o Professor, para teorema. cada dimensão, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Pronto. No caso aqui, a gente vai trabalhar só até a dimensão 3, né? Mas se for dimensão 4, dimensão 5, é de forma análoga. Só que na dimensão 4 não dá para ver, né? A gente não consegue ver a dimensão 4, no máximo até a 3, né? Então, na dimensão 4, para a gente provar isso aqui, a gente vai usar a ideia de indução, né? Uhum. Mas aí eu não vou me estender isso não, porque no nosso caso aqui, só até a 3. Certo. É, pronto. Aí aqui, ele usa essa ideia, ó. Quem é o P1 e o P2 ao quadrado, né? Essa distância aqui, em rosa, do P1 até P2. Mas só que perceba que a distância de P1 até P2, por teorema de Pitágoras, é igual a quem? Distância de P1 até B ao quadrado, que é essa parte aqui, ó, P1 até B ao quadrado, mais P2 até B ao quadrado, que é essa altura aqui, ó. Então aqui ele usa o teorema de Pitágoras, certo? Agora, o que que acontece? O P1 até B é uma hipotenusa de outro triângulo retângulo. Veja aqui, ó. P1 até B é a hipotenusa de outro triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, ó. ADP1. E aí, o que que acontece? Ele troca esse P1B ao quadrado por esses dois, ó. Por esse e por esse. Pois bem, aí o que que acontece agora? Então vai ficar P1, P2 aqui ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados desses três aqui. Então a gente tem P1A, tá aqui, ó. AB tá aqui. E BP2 tá aqui. Pronto. São esses três. Pois bem, vamos lá. Do P1 até A, é isso aqui, x2 menos x1. Por que isso aqui é verdadeiro? Vamos lá. P1 até A. Deixa eu ver. P1 está aqui e o A está aqui. Ora, como o P1 e o A estão aqui, ó, na mesma altura,
Então, a distância entre eles vai ser justamente a distância entre x1 e x2, já que eles estão aqui, ó, na mesma altura, certo? Ó, eles têm tanto mesma ordenada, y1 e y1, como mesma cota, z1 e z1, certo? Então, a distância de um para o outro é só a distância entre as abscissas, que é x2 menos x1. Então, aqui que vem, ó, a diferença. A mesma coisa faz com os outros. AB e BP2. Ó, AB, qual é a distância de A para B? Vamos ver aqui. Distância de A para B, ó, eles têm mesma abscissa, x2 e x2, mesma cota, z1 e z1. Então, a diferença deles de posição é por causa de quem? Da ordenada, y1 e y2. Então, a distância entre eles vai ser a distância das ordenadas. Então, tá aqui, ó, y2 menos y1. A mesma coisa faz com o terceiro, só que no caso aqui vai ser das cotas. Agora, o quadrado do módulo eu já ensinei, que a gente pode apagar aqui o módulo, que o quadrado ainda permanece o mesmo valor. Então, a gente apaga os módulos em todos e deixa só elevado a 2, né? Deixa só elevado aqui ao quadrado. E, por fim, como aqui no início a gente tem aqui o expoente 2, pega esse expoente e passa ele como raiz. Então, ele vem para cá, ó, como raiz. O expoente 2 se transformou em raiz quadrada. E aqui a gente tem a fórmula. Professor, o senhor chamou o x de abscissa, o y de coordenada e o z o senhor chamou de quê? É cota. Cota, né? Cota, Sim. certo. Bom, vamos lá. Aqui tem um exemplo. Calcule a distância entre esses dois pontos, ponto P e o ponto Q. Aí como é que fica? 2 menos 1 ou 1 menos 2, certo? A gente bota aqui, ó, elevado ao quadrado. A ordem não importa, porque como vai ser elevado ao quadrado, tanto faz o 2 menos 1 como 1 menos 2. Aí faz, vamos lá de novo. Menos 3 menos 1, tá aqui, ó. E 5 menos 7, tá aqui, ó. Então, aplicando a fórmula bem aqui, coloca todos ao quadrado, soma tudo e tira a raiz. Então, aqui a resposta é raiz quadrada de 9. Então, dá 3. Então, aqui, ó, facilmente a gente descobriu a distância entre dois pontos. Agora, vamos fazer aqui uma mais difícil, né? Encontre a equação da esfera com raio R e centro C. Vamos lá. Lembrando que quando é circunferência, a gente viu que fica o quê? X. Aí aqui fica o centro elevado ao quadrado. Aí fica mais. Aí fica y menos o centro da circunferência elevado ao quadrado igual a E ao quadrado. Então, será que com três dimensões fica parecido? Porque com distância entre dois pontos, a fórmula ficou praticamente a mesma. Será que com circunferência para a esfera fica a mesma coisa? E a resposta é sim. Fica essa fórmula aqui, ó, certo? X menos a abscissa do centro da esfera ao quadrado, mais y menos a ordenada da esfera, do centro da esfera ao quadrado, mais z menos a cota do centro da esfera ao quadrado. Isso tudo aqui dá igual ao quadrado do raio da esfera. Então, como é que fica a demonstração? Né? Fica fácil. É só a gente aplicar aqui, ó, a distância entre o centro, tá aqui, ó, entre o centro
a qualquer ponto P da esfera é sempre Q, é sempre R, que é o raio. Então, a gente aplica a fórmula da distância entre dois pontos. Entre o centro, que aqui é dado, é constante, não muda, e um ponto arbitrário, x, y, z, que isso é um ponto que muda, porém é um ponto que pertence à esfera. Então, quando a gente aplica, o que que acontece? Vai dar assim, né, ó. Aqui vai ficar tudo ao quadrado, aplicando a fórmula, e aqui vai ficar, ao invés de r ao quadrado, vai ficar quem? Só o r, né? Vai ficar só o r. Agora, o que que a gente faz? O que que a gente faz? Isso aqui é a distância entre dois pontos. É só elevar ao quadrado os dois membros, que a raiz desaparece e esse r passa a ser r ao quadrado. Então, a demonstração é muito simples, muito fácil. Então, dá isso aqui. Agora, quando o centro da esfera for a origem, o que que acontece? Tudo aqui fica zero, o K, o L e o H, e dá isso aqui. Então, pronto. Vamos lá, um exemplo. Mostre que essa expressão aqui todinha é a equação de uma esfera. Ainda pede para encontrar o seu centro e o seu raio. O que que você vai fazer? Você vai primeiro usar aquela mesma ideia que eu ensinei. Você vai fazer completamento de quadrados. É só lembrar, completar quadrados. Todo mundo que tem x junta esse com esse. Todo mundo que tem y junta esse. E quem tem z junta esse e esse. Aí o que você vai fazer? O 4x você fatora por 2. Então, o 4x ele fica quem? 2 vezes quem? 2x. Então, isso aqui já te dá uma ideia do próximo que você tem que acrescentar. Então, como aqui é 4x, o próximo tem que ser 4. Por quê? Porque para ficar aquela formulazinha conhecida, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui, para completar bem direitinho, você tem que colocar o 4. Agora, como você acrescenta o 4, do lado esquerdo da igualdade, que é essa daqui, você também tem que acrescentar o 4 do lado direito da igualdade. Então, é por isso que ele está aqui, ó. Então, essa primeira aqui deu esse quadrado perfeito, x mais 2 ao quadrado. A mesma ideia você vai fazer aqui no segundo, ó. Quem é o 6? É 2 vezes 3. Então, o 3 tem que aparecer aqui, ó, ao quadrado, que é igual a quem? É 9. Então, acrescenta desse lado e acrescenta desse. Porque como é igualdade, o que você coloca no lado tem que colocar do outro. E aí, quando você acrescenta o 9, fica isso aqui, ó. Y menos 3 ao quadrado. Para o terceiro, do mesmo jeito. Pega o 2 e fatora. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 1. Então, o 1 você coloca ao quadrado e aparece aqui. Só que coloca também o 1 do lado direito da igualdade. E agora dá essa parte aqui, ó. Z mais 1 ao quadrado, que é esses 3. E esse lado direito, quando você soma aqui isso tudo, 1 mais 9 mais 4 menos 6, dá quem? Dá 8. Então, agora ficou fácil. A gente tem a equação da esfera. Além disso, a gente sabe quem é o centro. Quem é o centro da esfera? É só trocar o sinal. Mais 2 vai ficar menos 2. Menos 3, troca o sinal. Mais 3. Mais 1, troca o sinal. Menos 1. Então, aqui é o centro da esfera. E quem é o raio? Ora, o raio é um número, que eu não sei quem é, mas eu sei que elevado ao quadrado tem que dar o 8,
É o que a gente achou aqui, ó, o 8. Então, essa interrogação é quem? É a raiz quadrada do 8. Tá aqui, ó. Raiz quadrada do 8. Aí ele fatora, né? Vai dar isso aqui. Pronto. Que é o exemplo. Eu só fiz escrever, eu só fiz falar aqui o que eu achei importante, né? Que ele não explica aqui como faz o completamento de quadrado. E aí eu acho importante vocês saberem. Vamos para outro exemplo. Exemplo 7. Que região do R3 é representada pelas seguintes inequações? Pronto. Agora eu tenho essa inequação e essa inequação. Vamos lá. Essa primeira inequação aqui diz o quê? Que figura é essa daqui? Vamos lá. Os 3 seno ao quadrado. Vamos imaginar que essas duas desigualdades são igualdades, só por enquanto. Vamos imaginar que são igualdades, né? Então, aqui vai ficar o 4 e aqui vai ficar o 1. Então, a soma desses 3 ao quadrado, dando 1, significa o quê? Significa que só por eles 3 estar ao quadrado é uma esfera. Como x eu não estou subtraindo nem acrescentando nada, então quer dizer que o centro é zero. Tanto aqui no x, no y e no z, então quer dizer que a abscissa, a ordenada e a cota da esfera é zero, ou seja, essa esfera está centrada na origem. No caso aqui do 1, o raio dela é 1. E no caso aqui do 4, a gente também vai ter outra esfera, também centrada na origem, só que o raio dela é maior. O raio dela aqui vai ser quem? Vai ser raiz quadrada do 4. Então, é raio 2. Então, essa desigualdade aqui, como é uma desigualdade, ela está me dizendo o quê? Que eu tenho duas esferas concêntricas, uma pequena dentro de uma esfera maior. A pequena tem raio 1 e a maior tem raio 2. Pois bem, isso é o que essa desigualdade está me dizendo. Agora vamos ver essa outra. Essa outra desigualdade, o que que ela me diz? Né? Ela me diz que o z é menor ou igual do que zero. Então, quer dizer que eu estou pegando a metade da esfera, a metade inferior, que é debaixo do plano x, y. Então, eu estou pegando a metade inferior, tanto da esfera pequena, de raio 1, como da esfera grande, de raio 2. Então, eu estou pegando a metade inferior, ou seja, é você pegar um ovo, colocar um ovo pequeno dentro dele, e aí você cortar no meio. Você corta no meio, você gera o quê? Dois pedaços idênticos, né? Vai ficar assim aqui na figura, ó. Vai ficar desse jeito. Então a gente tem o quê? As duas semi-esferas. O z menor ou igual que zero quer dizer que está, ó, na parte inferior, na parte negativa. A outra metade aqui, tanto da esfera grande como da pequena, é excluída, porque o z é menor do que zero. Professor, é Hum. errado falar que tem duas circunferências. Não, que tem uma circunferência com dois raios. Eu tenho que dizer que tem duas circunferências com dois raios, é isso? Tem que dizer, tem isso. É, é duas aqui, ó. Tem um Hum. aqui um azul claro, né, ó. Esse azul claro, o raio vai até aqui, ó. E aqui o Certo, raio mas se é eu disser 2. que só uma circunferência, dois raios, está errado. É para dizer que é duas circunferências e dois raios. Sim. Ah, tá certo. Aí tem uma exceção. Quando as duas circunferências são idênticas. Aí se as duas circunferências são idênticas, elas vão se coincidir. Aí, nesse caso aí, faz sentido.
mas isso aí é exceção. Geralmente é assim, é duas circunferências e dois raios. E veja bem aqui, ó. Tá vendo aqui que o livro Marco 2, que é justamente o raio da esfera maior. E bem aqui o livro marca 1, ó, é justamente o raio da É menor. menor, certo. Beleza. Ah, aí acabou. Vamos ver aqui como é que fica os exercícios. Então, deixa aqui para vocês fazerem os exercícios, né? A próxima atividade vai ser com base nos exercícios desse livro, do capítulo 12. Próxima atividade eu vou tirar exercícios do livro, desse livro, né? Estudo de capítulo 12, né? Esse livro que o senhor enviou pra gente, né? É, Tá. capítulo 12 todinho. Eu tô começando hoje a parte um, né? Capítulo 12 parte um. Mas a gente vai ver o capítulo 12 todo. Vai até parte 5. Então, tentem fazer essas aqui, principalmente essas últimas, que são as questões mais elaboradas, né? Mais difíceis, mais bem feitas, são mais interessantes, né? Principalmente essas últimas aqui, 44, Aqui 43, tá gravando, né? sim. E a próxima aula vai ser sobre vetores. A gente vai precisar aprender o que é vetores, que eu quero ensinar equação do plano. Aí vai precisar de saber o que é vetor. Então, a próxima aula é vetor. E aí tá aqui as questões do livro. Essas aqui, o livro aqui ele tem as respostas, a resposta final. Aí vocês podem ver lá para conferir, ver se acertou. Então aqui, então é isso. Deixa eu fechar aqui. Como é que eu faço? Tá. Agora eu não sei como é que eu faço para. Peraí. Aqui, interromper a gravação.